Bom, bem-vindo à Escola de Teologia Viva. Na aula passada a gente fez uma introdução para falar um pouquinho dessa visão panorâmica da Bíblia, como a gente vê a Bíblia um pouquinho mais de cima, ao invés de ver pedacinhos pequenos, como é que a gente vê mais de cima? E a gente falou sobre 3 blocos. Primeiro bloco, o bloco fundamental. Segundo bloco, o bloco histórico. E o terceiro bloco, o bloco de instrução. E a gente vai ver isso no Antigo Testamento, Novo Testamento. Hoje a gente vai começar sobre esse bloco fundamental e a gente vai ver o que compõe esse bloco fundamental, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio. Eu peguei aqui uma citação da introdução ao dicionário do Antigo Testamento, do Pentateuco, que tem umas palavras interessantes sobre essa seção fundamental. Diz assim, o autor aqui declara o seguinte, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento estabelecem a base sobre a qual o restante das Escrituras se sustenta. E é por isso que essa seção é tão importante. Os seus grandes temas, ele continua, seus acontecimentos marcantes e suas figuras imponentes estabelecem vetores, caminhos, por assim dizer, nos quais a história bíblica se desenrola. A própria forma do resto do Antigo Testamento entraria em colapso se o Pentateuco fosse removido. A estrutura do pensamento do Novo Testamento dificilmente seria inteligível sem ele. E é por isso que essa sessão é tão importante para a gente. Então vamos começar aqui com algumas pessoas-chave. Você vai ver que pessoas são muito importantes e Deus ele aponta para determinadas pessoas para trazerem um ensinamento para a gente. E o primeiro, é claro, é Adão, e a gente chama de Adão de o pai dos primeiros. Ali, Adão descobre como fazer as coisas e como não fazer as coisas. E eu acho interessante que Deus vinha até Adão. Você já leu isso lá em Gênesis? Deus vinha até Adão na viração do dia. Para quê? Provavelmente para instruir Adão. E Adão tinha, então, um relacionamento com Deus. Adão vai descobrindo as coisas. Então, Adão, ele é o quê? Ele é um exemplo dessa nossa caminhada espiritual que ocorre no reino, se a gente pode colocar assim, no reino das primeiras coisas. Né? A gente entende que Adão, ele é um representante legal da raça humana. Então, tudo que Adão fizer primeiro, ele vai dar legalidade para as próximas gerações. E foi por isso que a humanidade entrou em colapso, porque Adão abriu mão da sua autoridade, do seu relacionamento com Deus. Então Adão é uma figura central e importante. A gente vai ver Adão lá depois, lá no Novo Testamento, a gente vai ver Jesus sendo chamado de o último Adão, o segundo Adão. Então você vai ver como essa pessoa ela é importante, como ela é chave no nosso entendimento das coisas fundamentais. A segunda pessoa que a gente vê era Noé, e era um homem que anda com Deus. Eu acho interessante que Noé andava com Deus e aplicava princípios de Deus, mesmo numa geração corrupta, mesmo numa geração, historicamente, uma geração má. E que apesar de toda oposição que Noé enfrenta, o que ele faz? Ele cumpre o que ele entende ser uma palavra de Deus. E as pessoas estão caçoando de Noé, estão falando, Noé, e o que é isso aí? O que você vai fazer? As pessoas não entendem. E você entende que muitas vezes nós somos chamados para fazer coisas que o mundo não entende. O mundo não entende a Bíblia, o mundo não entende quem é Deus, o mundo não entende as coisas espirituais. E Noé nos deixa esse sentido. Nós vamos fazer as coisas porque Deus nos pede, porque nós cremos na palavra de Deus, mesmo no meio de uma geração que não acredita em Deus. A terceira pessoa que a gente vê é Abraão. E Abraão é o pai da fé. E a gente vai ver como Abraão anda pela fé. E como lá na frente ele vai ser comparado, ele vai ser citado como uma pessoa tão importante. E a chamada de Abraão é para ele ser uma bênção para as outras nações, para as outras famílias. Ou seja, ser o pai da fé era abençoar as próximas gerações com aquilo que Abraão estava recebendo da parte de Deus. Por isso que lá em Hebreus capítulo 11, falando, até claro, citando Enoque, mas vai falar que sem fé é impossível andar ou agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que se torna galardoador
presenteador daqueles que o buscam. Abraão, ele está simbolizando essa pessoa que vai abençoar gerações. Uma outra figura que a gente encontra aqui é Isaac. E em Isaac a gente pode dizer que Deus provê o cordeiro. E a gente vai entender isso lá na frente, quando João Batista fala, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus estava provendo o cordeiro para o povo, que seria a resposta para aquilo que a gente não conseguia fazer. Você lembra que Abraão pega Isaac e sobe naquela montanha? E interessante, é a primeira vez que a palavra adoração, não o conceito, mas a palavra adoração acontece. Shahá. Ou seja, nós vamos subir e nós vamos adorar a Deus. A entrega de Isaac era uma entrega de adoração, mas nós, como Abraão diz para aqueles moços que estavam ali para ajudar, ele diz, nós voltaremos. Nós, no plural, nós voltaremos. Abraão tinha uma certeza no seu coração. E ele sobe, e quando ele está subindo, Isaac pergunta para ele, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, onde é que está o sacrifício? E aí Abraão responde para Isaac, o Senhor proverá para si mesmo o cordeiro. E a gente entende isso com o Novo Testamento, que esse cordeiro é Jesus. A gente vê na figura de Jacó, o rebelde redimido. Você vê na vida de Jacó a rebeldia acontecendo. A palavra Jacó mesmo, o nome Jacó, significa usurpador, aquele que segura o calcanhar. Por quê? Porque você lembra que quando Esaú saiu primeiro, Jacó estava ali preso no seu calcanhar, como se ele não quisesse que Esaú nascesse, como se ele quisesse ser o primeiro. E a gente vê isso, né? Eu lembro dessas experiências de a gente garoto e o outro vai correndo na nossa frente, você dá um totozinho no calcanhar da pessoa para ela tropeçar e você passar primeiro. Jacó tem esse sentido, o sentido de que quer ganhar vantagem. E você vê isso acontecendo com o Esaú. Ele rouba a questão da primogenitura de Esaú, mas lá na frente, o que acontece? Ele tem um encontro com Deus e ele é redimido. E como é que ele é redimido? O nome dele muda. E veja, a mudança de nome tem o sentido de mudança de natureza. Ele não é mais tido como o rebelde. Ele agora é chamado de aquele que guerreou com Deus, um príncipe de Deus. Aquele que guerreou com Deus e venceu. Então a história, ela vai se desenrolando nesses personagens. Como nós éramos pecadores, como nós éramos Jacó, rebeldes por natureza, transgressores por natureza. Mas quando nós tivemos o encontro com Jesus, ele muda o nosso nome. Tanto que em Apocalipse vai dizer que nós temos um novo nome. Ou seja, nós temos uma nova identidade. E é assim que Deus nos trata. Não nos trata mais como Jacó, nos trata agora como Israel. E um penúltimo personagem aqui que a gente vê é José. E José fala da soberania de Deus em ação. Como Deus vai organizando a história. Essa história de José é fantástica. De você ver como Deus vai tratando da vida de José, porque ele tem um propósito para o seu pai, para os seus irmãos, para a nação de Israel. E é importante a gente ver como muitas vezes José não entende daquilo que está acontecendo. E às vezes a gente faz esse tipo de pergunta. Por que isso está acontecendo? Por que eu tive que ser jogado nesse poço? Por que os meus irmãos foram contra mim? O que a gente precisa entender na história de José é que Deus tem sempre um plano para abençoar não somente a sua vida, mas ser uma bênção para você e através de você. E muitas vezes nós precisamos sofrer para amadurecer. A gente sofre para amadurecer, para que lá na frente a gente seja colocado em lugares como José foi colocado como vice-governador do Egito, de todo o Egito, para poder proteger os seus irmãos e ali no Egito formar ali uma nação que cresceria. E o último personagem que a gente vê que é muito importante é Moisés. Moisés é um pastor que é enviado. E você vê que a história de Moisés cresce no palácio, ele nasce num contexto de escravidão, e aí a sua mãe o protege, ele chega até as mãos da filha de Faraó, ele é criado como um egípcio, ele aprende as leis egípcias, ele aprende a como ser um príncipe, a como guerrear, a como julgar as causas, mas ele tenta fazer justiça própria, e Deus
pega ele e coloca no deserto. E colocando ele no deserto, ele se torna um pastor. Porque não, presta atenção, não basta ser apenas um libertador. Não basta ser uma pessoa que tem conhecimento. É preciso ter um coração pastoral. É preciso ter um coração que se importa. E Deus tratou 40 anos Moisés no deserto para quê? Para que a obra de Cristo de libertação do povo não fosse apenas uma libertação qualquer. Ah, vamos libertar o povo, tchau e bênção. Não, Moisés, você lembra que você foi treinado para guerrear? E eu vou guerrear por vocês. Mas você também está sendo treinado como pastor para guiar todo esse povo. Porque eu sou o pastor de Israel. E a gente vê isso acontecendo aqui com essa história de Moisés. Então, essas pessoas são chaves para o nosso entendimento de como Deus vai se mostrando ao longo da história. A segunda coisa que a gente vê são palavras que são fundamentais. Palavras que são destaques aqui nesses 5 livros. E a gente vai ver, por exemplo, a palavra criação, a gente já viu sobre isso, como Deus é criativo, como Deus vai criando as situações. Então a palavra criação é muito importante. Como Deus faz coisas novas para o seu povo. A gente vai ver lá em Isaías, Deus falando, sou eu que faço coisas novas. E aí a gente vai ver no Novo Testamento, como Deus nos torna novas criaturas. Em Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. Deus é um Deus que cria. Deus cria rios no deserto. Deus é um Deus de criação sobrenatural. E essa palavra é fantástica, essa palavra é fundamental dentro desses livros fundamentais. A segunda palavra que a gente vê é a palavra julgamento. Sim, ela está aqui, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, nessa questão de livros fundamentais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus quer dizer o que diz e não considera o que diz de maneira leviana. Ou seja, se ele diz não coma, é para não comer. O que Deus trata nessa questão do julgamento é que há consequências quando nós não seguimos a vontade de Deus. É na vontade de Deus, diz Paulo a Romanos, que é na vontade de Deus que a gente vê aquilo que é bom, perfeito e agradável por homem. Se você quiser, você fizer a minha vontade, vocês vão comer o melhor dessa terra. Então, dentro desse contexto, de um contexto de bênção, se a gente não fizer aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer, há sim a questão de julgamento. E a gente vê isso ao longo de toda a jornada, principalmente nesses livros fundamentais. Como Jacó faz aquilo que é errado e a consequência vem com o seu irmão, por exemplo, e ele fica separado do seu irmão por muito tempo. Mas uma outra palavra que também está aqui nesses livros fundamentais é: existe redenção para aquele que se chega para Deus. Essa também é uma palavra muito forte. A gente não pode esquecer a palavra julgamento. E, a gente vê, por exemplo, que Jesus vem como cordeiro, mas volta como leão, ele volta como um rei para julgar a todos. Ou seja, até mesmo no fim de todas as coisas, quando Jesus retornar, vai haver um julgamento. Um julgamento para aqueles que o aceitaram e para aqueles que não o aceitaram. Vai haver um julgamento das obras que nós fizemos. Então é importante a gente entender isso, mas dentro dessa história, mesmo que haja a possibilidade desse julgamento, existe sempre também a possibilidade da redenção. O tema da redenção, e a gente já viu que isso faz parte da questão bíblica, do panorama bíblico, da história da Bíblia. Lembra da história da Bíblia? Que nós entendemos como o homem foi criado, da onde o homem veio, a gente lembra como o homem caiu, por que o homem caiu e o julgamento que veio através disso. A terceira coisa que a gente vê é o plano de redenção. E a quarta coisa que a gente vê é para onde nós estamos indo como novas criaturas. Então, redenção, ela é um tópico importantíssimo na Bíblia, que a gente vai descobrir isso na pessoa de Jesus. A gente vê isso, que pessoas são importantes, a gente vai falar bastante sobre isso, a gente já viu um pouquinho antes, como pessoas são importantes para Deus. A gente vê como líderes são importantes, por isso a Bíblia trata dos patriarcas. O que são os patriarcas? Os patriarcas são os líderes das famílias, e principalmente ali Abraão, Isaac,
Jacó, que são os patriarcas, né, na questão de Israel, e como essas pessoas desenvolvem os fundamentos que elas recebem dos seus antepassados, da parte divina, que receberam de Deus para as suas famílias e para as gerações futuras. Então, a liderança, gente, a palavra liderança aqui é uma palavra-chave. E aqueles que lideram são extremamente importantes. A gente vai ver isso quando a gente chegar nos livros históricos. Como liderança é importante. Como a liderança pode fazer o povo cair. E como a liderança pode ajudar o povo a olhar para Deus. Por isso, a próxima palavra também é muito importante. Caráter. É o caráter dessas pessoas, desses líderes, que vão fazer a diferença, que vai fazer a diferença na vida da nação. Então a gente vai aprender aqui nesses livros fundamentais como o caráter é importante. A penúltima palavra que a gente vê aqui é a palavra aliança. Deus é um Deus de aliança. O que são alianças? São acordos. São acordos para abençoar o povo enquanto o povo responde a Deus. Então, alianças são promessas que se encaixam no propósito de Deus. Nunca é somente para abençoar por qualquer motivo. Deus sempre tem um propósito. E as alianças de Deus comunicam essa aliança. E a gente vê a aliança que Deus faz com Adão, a gente vê a aliança que Deus faz com Noé, a gente vê a aliança que Deus faz com Moisés, a gente vê a aliança até aqui um pouco mais para frente, a gente vai ver que ele faz com Davi. Deus é um Deus de alianças. E o último tópico que é importante é, não tem aliança sem promessa. Deus é um Deus de promessa. E a gente vai ver isso de Gênesis a Deuteronômio, ou de Gênesis a Apocalipse. Deus é um Deus de promessas. E essas são palavras fundamentais nesses 5 primeiros livros. Então, se a gente puder trazer um resumo dessas palavras-chave para cada livro, para que você possa entender cada livro. Gênesis é um livro de começo e de gerações. Então, quando você olha para Gênesis, do primeiro capítulo até o último capítulo, você vai ver isso. Como Deus vai começando coisas. Como Deus vai começando, e em Noé ele vai recomeçando. E aí você vai ver como ele vai construindo uma nação, começando uma nação através de Abraão, e vai perpetuando isso através de Isaac, de Jacó, e mais na frente ele vai prolongando isso através de José. E como ele ali vai apontando para o próximo livro, vai apontando para Moisés, né? E aí Êxodo traz essas duas características, escravidão e redenção. Como quando o povo deixa de buscar a Deus, eles são feitos escravos. E o Êxodo quer mostrar isso. Mas, ao mesmo tempo, o coração de Deus trazendo redenção. Então você vê essa questão do julgamento. Quando o povo se afasta de Deus, eles entram numa vida de escravidão. E a gente vê isso espiritualmente lá em Adão. Quando Adão se afasta de Deus, ele entra numa vida de escravidão espiritual. E quando o homem nasce, ele nasce já numa vida de escravidão espiritual. E nós precisamos de um Redentor. E o nosso Redentor é Jesus. O Êxodo quer comunicar essa história. A história de um povo que era escravo, mas cujo plano de Deus nunca foi essa escravidão. Mas sempre foi a redenção, a liberdade do povo para viver com ele. O livro de Levítico é um livro aí que talvez seja mais, entre aspas, mais chato de ler, porque é um livro que fala de rituais. Mas dentro desses rituais, o que a gente entende do livro de Levítico? Levítico também é um livro de relacionamento. Na realidade, se a gente puder espremer o livro de Levítico, quando você for ler Levítico, entenda isso. É um Deus santo querendo se relacionar com o povo rebelde, com o povo pecador. E ele deixa determinados rituais, ele deixa determinadas coisas que vão santificar o povo para ter um relacionamento com Deus santo. E aí a gente vê isso lá em Jesus. E como Jesus teve que morrer para transformar a nossa natureza. Para que a gente não se relacione mais através de ritos, porque eram sombras desse nosso relacionamento. E Levítico quer justamente falar isso. Gente, quando você entende o panorama bíblico, você entende que Levítico fala de sombras desse relacionamento. O que Deus quer? Relacionamento.
Esses rituais santificam o povo para esse relacionamento. Agora eu e você somos santificados através da presença do Espírito Santo, através do sangue de Jesus, aceitando o relacionamento de Jesus como Senhor da nossa vida. Então, o livro de Levítico fala isso. O livro de Números fala então de fracassos, começa com fracasso. O povo tentando entrar na terra prometida e só dando com os burros na água, mas o livro também vai apontar para realizações. Como o povo, quando volta para Deus, começa a realizar coisas poderosas. O livro de Números vai nos lembrar daqueles espias, por exemplo, que vão, os 12 espias, 10 voltam com um relatório muito ruim, mas 2, e eles são citados lá em Hebreus, são citados lá no Novo Testamento, 2 voltam com um espírito diferente. Olha só essa parte fundamental, falando que você pode viver, sim, por aquilo que você vê, ou você pode viver por aquilo que você crê, aquilo que Deus disse, e isso faz toda a diferença na sua vida. Quer sair de uma vida de fracasso? Viva pela fé. O livro de Números nos lembra isso. E por fim, Deuteronômio. Deuteronômio é uma releitura da lei. Por quê? Porque já havia uma nova geração que tinha se levantado. Então Deuteronômio vai nos lembrar da lei, vai nos lembrar do propósito de entrar na terra. Essa nova geração, ela aprende a lei e ela é preparada para entrar na terra. E o livro de Deuteronômio nos lembra disso. Então, gente, qual é a chave central dessa sessão fundamental? Deus se apresenta progressivamente, o que nos leva à chave do relacionamento. E se a gente puder resumir em alguns versículos, Êxodo capítulo 3, verso 13 e verso 14 nos lembra. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Por quê? Se a gente espremer tudo, esses 5 livros querem falar de relacionamento. Como Deus é um Deus de relacionamento. E a gente vai ver isso lá na frente, nos livros fundamentais do Novo Testamento. Como Deus é um Deus de relacionamento, Ele é tão Deus de relacionamento que Ele envia o seu próprio Filho para justificar a criatura, para redimir a criatura, para voltar a ter um relacionamento com o Pai. Então, livros fundamentais do Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, vão dar ali o passo a passo em como nós podemos e devemos viver com Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima lição. Tchau, tchau.